Esta é mais uma aula do nosso quadro Desafio Certo ou Errado. E o tema de hoje é a famigerada crase. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. A aula de hoje é um desafio em que eu trago afirmações e a sua tarefa é dizer se a afirmação está certa ou errada. A aula é excelente para quem gosta de testar os seus conhecimentos em língua portuguesa e é ótima também para quem se prepara para concursos públicos, já que quem estuda para concurso público precisa saber da teoria e da prática. Então, nesta aula eu vou trazer as explicações para que você entenda. E aí, todo mundo pronto para começar o jogo? Já pode pegar o papel, a caneta para anotar as suas respostas e ao final da aula eu quero que você comente quantas questões você acertou. Vamos começar. O primeiro item do nosso jogo é o seguinte, preste atenção. Nunca ocorre crase antes de palavras masculinas. E aí, isso está certo ou está errado? Se você precisar de mais tempo para pensar, é só pausar o vídeo, porque eu já trago a explicação e a resposta, claro. Bom, nunca ocorre crase antes de palavras masculinas. Isso está errado. Como assim, professora? Eu sempre aprendi que não ocorre crase antes de palavras masculinas. Como essa frase está errada? Eu vou explicar. Bom, a crase é a fusão entre dois sons iguais. Geralmente, a preposição a e o artigo definido feminino a. Então, se eu tenho um artigo feminino a, eu não posso ter um substantivo masculino. Por isso, não ocorre crase geralmente antes de palavras masculinas. No entanto, quem apenas decora essa frase, nunca ocorre crase antes de palavras masculinas, pode errar na hora da prova ou na hora de escrever um texto. Por quê? Pode sim ocorrer crase antes de palavras masculinas em alguns contextos bem específicos e eu vou explicar quais são. Primeiro, se estiver subentendida a expressão a moda, aí pode ser que depois haja uma palavra masculina e ocorre crase mesmo assim. Um exemplo, bacalhau a Gomes de Sá. Veja que aqui ocorre crase, mesmo sendo Gomes de Sá um nome masculino, porque está subentendida a expressão a moda de. Bacalhau a moda de Gomes de Sá. Beleza? Então, nesse caso em que está subentendida a expressão a moda de, pode ocorrer crase sim, ocorre crase sim, mesmo sendo o nome que vem depois masculino. Muito bem, quando houver a fusão entre a preposição a e o pronome demonstrativo aquele. O pronome demonstrativo aquele é masculino, né? Mas acontece que a fusão ocorre entre a preposição a e a letra A, que inicia o pronome demonstrativo aquele. Então, veja a seguinte frase. Não fui àquele festival. Diante de uma frase como essa, quem apenas decorou que nunca ocorre crase antes de palavras masculinas, vai pensar assim, aquele é um pronome masculino, festival é um substantivo masculino, não pode ocorrer crase nesse aquele, mas ocorre sim. Por quê? Porque aqui nós temos o a preposição exigido pelo verbo ir, quem vai a algum lugar, não fui a, mas aquele festival. Para não escrever não fui a aquele festival, nós juntamos o a preposição com o a que inicia o pronome demonstrativo aquele e colocamos o acento que indica a crase, que indica essa fusão. Então, ocorre crase nesse contexto também, mesmo sendo festival uma palavra masculina.
E por fim, em um contexto em que ocorre crase, mas o substantivo está oculto, está elíptico, como no seguinte exemplo. Essa camisa é igual à do meu pai. Veja, aqui nós temos do meu pai. O do, a fusão entre a preposição de mais o artigo definido o, e antes desse do ocorreu crase. Por quê? Porque a palavra camisa está escondida, está subentendida. Então, essa camisa é igual à camisa do meu pai. Então, veja, como a palavra camisa está subentendida, está elíptica, aqui ocorre crase, mesmo sendo do uma palavra masculina. Beleza? Porque, na verdade, ocorreu crase antes da palavra camisa, que está escondida. Então, retomando tudo, eu sei que eu começo a falar, dei uma aulona aqui sobre crase, só nesse item, mas é importante, porque você está vendo este vídeo, você quer aprender. Então, vamos lá, vai aprender. Nunca ocorre crase antes de palavras masculinas? Errado. Tome cuidado com a palavra nunca em regras de língua portuguesa, beleza? Próximo item, nosso segundo item do teste de hoje. Vocês percebem que esse teste é formato meio banca Sebrasp, né? Certo ou errado? É isso aí, tá estudando para concurso público, tem que se preparar. O item diz o seguinte: pode ocorrer crase antes de nomes de cidades. Isso está certo ou está errado? E aí, gente? Bom, gente, esse item está certo. Sim, pode ocorrer crase antes de nomes de cidades. Professora, mas eu aprendi que antes de nome de cidade não ocorre crase. Ok, você aprendeu certo, mas tem um mas. Se o nome da cidade, se a cidade estiver especificada, aí ocorre crase. Então, vamos lá. Geralmente não ocorre mesmo crase antes de nomes de cidade. Se eu digo assim, fui a Brasília, não ocorre crase. Brasília é o nome de cidade. Então, fui a Brasília, voltei de Brasília. Aquela regrinha, se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Aí você aplica diante dos nomes de cidades e percebe que não ocorre crase antes de nomes de cidades. Então, cheguei a Paris, também não ocorre crase. Mas, como eu disse, se o nome da cidade estiver especificado, ocorre crase. Fui a Brasília, da Legião Urbana, da banda Legião Urbana. Eu especifiquei aqui, então ocorre crase em fui a Brasília da Legião Urbana. Se for só fui a Brasília, não ocorre crase. Mas existe um elemento especificador aqui. Então, fui a Brasília da Legião Urbana, ocorre crase. Outro exemplo. Cheguei a Paris dos meus sonhos. Se eu cheguei só a Paris, não ocorre crase. Mas não foi qualquer Paris. Foi a Paris com a qual eu sempre sonhei. Cheguei a Paris dos meus sonhos. Aí ocorre crase, sim. Portanto, pode ocorrer crase antes de nomes de cidades. Isso está certo. Terceiro item do nosso teste. Não ocorre crase diante de plural. E aí? O que você decorou? Ocorre ou não ocorre crase antes de plural? Essa afirmação, não ocorre crase diante de plural, está certa ou está errada? O item está errado, porque pode sim ocorrer crase diante de plural, desde que haja a preposição a e o artigo definido, as. Então, se for as, mas um substantivo no plural, ocorre crase. Se for só a mais um substantivo no plural, não ocorre crase. Eu vou explicar para que você entenda e não decore. Decorar é cilada, gente. Você precisa aprender. Então, preste atenção. Vou trazer o seguinte exemplo. O diretor referiu-se às professoras desta unidade escolar. Veja,
ocorre crase aqui? Porque eu tenho a preposição a, exigida pelo verbo referir-se, quem se refere a alguém. O diretor referiu-se a, mais o artigo definido as, que está acompanhando o substantivo professoras. Então, aqui ocorre crase antes do plural professoras, porque eu tenho o artigo as aqui. O diretor referiu-se a mais as professoras desta unidade escolar. Ocorre crase. Quando não ocorre crase antes de plural? Quando eu tiver apenas a preposição a. Quando esse substantivo não estiver especificado pelo artigo definido. Exemplo, o diretor referiu-se a professoras desta unidade escolar. Aí não ocorre crase. Por quê? Porque só tem a preposição exigida pelo verbo referir-se. Não tem o artigo definido aqui. Professora, mas então as duas frases estão certas? O diretor referiu-se às professoras e o diretor referiu-se a professoras? Sim, as duas frases estão certas, mas existe diferença de sentido. Se eu opto por colocar o artigo antes de professoras, o diretor referiu-se às professoras, isso quer dizer que ele se referiu a todas as professoras desta unidade escolar. O diretor referiu-se às professoras desta unidade escolar, a todas as professoras. Agora, se eu não coloco esse especificador, esse determinante antes do substantivo professoras, fica assim, o diretor referiu-se a professoras desta unidade escolar. O que eu quero dizer? Que ele referiu-se a algumas professoras, mas não a todas as professoras da unidade escolar. Beleza? Essa é uma das funções do artigo definido antes do substantivo. Portanto, o item não ocorre crase diante de plural está errado, porque pode sim ocorrer crase diante de plural. Quarto item do nosso teste, do nosso desafio de hoje. São 5 itens no total, viu? Diz o seguinte, depois da preposição até, pode ocorrer crase. E aí, certo ou errado? Aí você tá pensando aí, se até é uma preposição, a crase é a fusão entre a preposição a e o artigo definido a, pode ocorrer preposição mais preposição, pode pensar em todos esses conhecimentos aí que você adquiriu ao longo dos seus estudos. E se você está começando a estudar agora, se precisa começar a estudar do zero, eu indico que você conheça o meu curso Português Completo, que traz os assuntos de língua portuguesa desde os mais básicos até os mais avançados, na ordem organizada, tudo muito direitinho para você aprender de verdade, na ordem mais adequada, para conduzir a sua trajetória rumo à aprovação ou aos seus objetivos. Muito bem, o curso Português Completo, além de muitas videoaulas didáticas e claras, traz também muito material de apoio, apostilas em PDF. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito bem, propaganda feita, agora vamos à explicação. Depois da preposição até, pode ocorrer crase. Isso está certo. Por quê? Depois da preposição até, a crase é facultativa. Pode ou não ocorrer crase diante de palavras femininas, claro. Então, vamos lá. A equipe trabalhará até às 19 horas, com o acento que indica a crase. Mas se eu escrever a equipe trabalhará até às 19 horas sem o acento que indica a crase, está tudo bem também, porque depois da preposição até, a crase é facultativa. Aqui eu tenho um horário específico, né? Então, indica a presença também do artigo definido a.
Então, nesse caso, é um caso específico em que posso colocar uma preposição, a preposição até, e depois a outra preposição, a preposição a. Então, aqui nós temos duas preposições. Geralmente, não se colocam duas preposições, ok? Muito bem. Outro exemplo, fomos até a praia, com o acento que indica crase. Ou fomos até a praia sem o acento que indica crase. Tanto faz. E agora eu vou provar para você que, nesse caso, eu posso ou não colocar a preposição a depois da preposição até. Porque é indiferente eu dizer, vou trocar ali praia para um substantivo masculino, viu? Para ficar mais claro. Fomos até ao farol. Esse ao é a preposição a e o artigo definido o, que está acompanhando o substantivo masculino farol. Ou fomos até o farol. Esse o é só o artigo sem a preposição. Então, veja, tanto faz falar fomos até ao farol ou fomos até o farol. Eu mostro para você que aqui a preposição a é facultativa, tanto faz colocá-la aqui nesse contexto. Por isso, a crase é facultativa antes de uma palavra feminina. Fomos até a praia, com acento que indica crase, nesse caso tem a preposição a, ou fomos até a praia sem o acento que indica crase, nesse caso só temos o artigo a. Beleza? Então, depois da preposição até, pode ocorrer crase, isso está certo. E vamos para o último item do nosso desafio de hoje. Vocês estão gostando, gente? Vocês gostaram desse formato de desafio, certo ou errado? Eu tô adorando fazer esse quadro aqui. Eu espero que vocês também estejam gostando, mas me contem aqui nos comentários que daí eu posso preparar mais aulas assim. Então, último item é o seguinte. Nunca ocorre crase antes de pronomes. E aí? Certo ou errado? Se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo, porque eu já venho com a resposta. Nunca ocorre crase antes de pronomes? Errado, errado. Gente, eu sempre falo, tomem cuidado com a palavra nunca em regras de língua portuguesa. Porque ela é perigosa, ela é perigosa. Raramente a gente utiliza nunca, sempre. Porque sempre tem as exceções, né? Sempre tem as exceções. Muito bem. Por que isso está errado? Realmente não ocorre crase diante da maioria dos pronomes. Vou trazer aqui alguns exemplos. Perguntei a você, não ocorre crase antes de você, que é um pronome. Referiu-se a ela, não ocorre crase antes de ela, que é um pronome. Não deve nada a ninguém, não ocorre crase antes de ninguém, que é um pronome, e por aí vai. Antes da maioria dos pronomes, não ocorre crase. Mas falar que nunca ocorre crase antes de pronomes é errado, porque pode sim ocorrer crase diante de alguns pronomes. Eu vou trazer quais são. Diante dos pronomes pouca ou poucas, muitas, demais, outra ou outras e várias. Esses pronomes admitem o artigo definido antes deles. Por isso, se houver um contexto em que haja preposição, pode ocorrer crase sim antes desses pronomes, porque daí vai haver a fusão entre a preposição e o artigo definido. Exemplo. Assistir às muitas novelas daquele autor. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, assistir a preposição, mais as, artigo definido. Assistir às muitas novelas daquele autor. A palavra muitas é um pronome indefinido e mesmo assim ocorre crase antes desse pronome. Outro exemplo, não conte isso às outras meninas. Então, aqui ocorre a fusão entre a preposição a, porque quem não conta, quem conta algo a alguém, né? Temos aí a preposição a,
E temos também o artigo definido as, não conte isso, as outras meninas, com o acento que indica crase. Vamos trocar meninas por meninos, e aí você vai ter a prova de que ocorre crase. Não conte isso aos outros meninos. Veja, aqui nós temos a preposição mais o os, artigo definido masculino. Portanto, nunca ocorre crase antes de pronomes. Isso está errado, porque alguns pronomes admitem sim o artigo antes deles, e aí pode ocorrer a crase. Eu quero saber quantas questões do nosso desafio você acertou. Coloque aqui nos comentários, que daí eu meço, né? Se tá muito fácil, se tá muito difícil, se eu pego mais pesado no próximo, vamos ver. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenham entendido tudinho, que tenham aprendido bastante. Se você precisa aprender língua portuguesa de forma organizada, focada, desde os assuntos mais básicos, com muitas videoaulas claras e objetivas e muito material de apoio, não deixe de conhecer o curso Português Completo, o link está na descrição. Bom, gente, um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!